Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente tem um convidado especial que vai nos contar uma história de superação, transformação constante. Mas antes disso, eu vou só falar um pouquinho do nosso mais novo patrocinador que está nos apoiando aqui, que é o curso Ultrassonografia no Esporte. Então, para você que se interessa em esporte, em medicina esportiva, ortopedia, é um curso extensivo de um ano, tendo encontros mensais com mão na massa, bastante prática, ultrassonografia músculo-esquelética, justamente para acompanhar lesões, para poder fazer tratamentos guiados. A gente também faz nesse curso muitas infiltrações, algumas coisas de medicina regenerativa. Então, se você tem interesse, com certeza você vai gostar. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição desse episódio, mais informações. Mas indo agora para o nosso queridíssimo convidado, a gente está aqui com o Vanderama, ortopedista, especialista em medicina esportiva, triatleta e uma história de superação. Então, Vander, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês. Espero que a gente consiga conversar bem e ajudar as pessoas aí de alguma forma. Legal demais, Vander. Obrigado aí pela presença. O Matheus me contou um pouquinho da sua história, mas acho que todo mundo quer saber um pouco mais da sua história de superação. Sim. Fala pra gente como é que foi sua caminhada até aqui. Antes, só para impressionar a galera no início, fala aí quantos Ironmans e quantos meio Irons você tem, e daí você começa de quando você estava no fundo do poço. Eu faço triatlon, né? E faço provas de Ironman, gosto das provas longas. Eu já fiz 10 Ironmans e já fiz 23 meio Irons, que é o Ironman 70.3, que é a metade da distância, né, do Ironman. Então, a gente tem comecei o triatlon quando eu tinha 37 anos, hoje eu tô com 50 anos. E nessa época de começar o triatlon, isso veio para mim numa situação de transformação do que eu estava vivendo. Então, eu tinha, na época, 110 quilos, estava passando por um processo de aumento de pressão arterial, glicemia alterada, e a gente opera muito, né, desde muito tempo já, mas tinha que ficar muito tempo em pé, e isso tinha dor articular, dor no joelho, e eu sempre acreditei na situação de que você tem que ser o exemplo do que como você trabalha, o que você faz. E eu não estava sendo esse exemplo, né? E o que acontece é que eu passei por um processo de separação na época do meu primeiro casamento. Meu filho tinha 2 anos na época e eu me voltei para o esporte na tentativa de me ajudar, de mudar o que eu estava vivendo. E aí eu procurei um técnico na época e para treinar triatlon. E o que aconteceu foi que eu cheguei para conversar, um gordinho indo conversar com um técnico de triatlon. E na época dessa separação, que estava sendo muito complicado para mim em termos mentais, foi difícil. Passar por uma separação nunca é fácil. Ninguém casa para separar, mas foi o que aconteceu, né? E tinha um filho na jogada, no meio de tudo. E quando eu fui falar com ele sobre isso, eu já tinha falado para ele que eu queria treinar triatlon. Ele falou que tudo bem, que eu podia treinar e com ele, né? E eu falei para ele que eu já havia feito a inscrição para a prova do Ironman. Com 110 quilos. Com 110 quilos. Não estava praticando esporte na época, então foi uma coisa meio maluca, que como médico, e vocês também entendem muito bem disso que eu vou falar, não deveria ser o melhor planejamento para esse nível de atividade, né? Mas o que aconteceu? Eu acabei conversando com ele e ele falou assim, olha, isso não é assim, você não vai treinar triatlon, não é uma coisa que você vai ter que se adaptar. Você tem bicicleta? Eu falei, não, não tenho bicicleta. Então você precisa ter uma bicicleta, você precisa estar praticando uma atividade física, 9 meses é um tempo curto, tem pessoas que demoram 2,
4 anos para fazer uma prova dessa, quando inicia do jeito que você está iniciando. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, né? Eu não sei se vai ser possível, né? E aí eu falei para ele que a gente tinha teria um combinado, e esse combinado era que ele me treinasse e que se isso fosse ok para a prova, né, na época que chegasse mais próximo, eu faria a prova. Ou se ele achasse que eu não deveria fazer essa prova, eu não faria. E aí, nesse período de 9 meses, eu emagreci 30 quilos. Uau. E aí consegui fazer algumas provas. Então eu fiz 4 olímpicos, que são provas menores, né? Que você tem 1.500 nadando, 40 km de bicicleta e 10 km correndo. Aí fiz um meio Iron, fiz um Ironman 70.3, que foi em Pucón, no Chile. Wander, fala aí pro pessoal as distâncias, porque para quem não está familiarizado com o triatlo, para saber também a distância de um meio Iron. Aí o meio Iron, ele são 1.900 nadando, são 90 km de bicicleta e 21 km correndo. Então foram 4 olímpicos, um meio Iron, e quando chegou em abril e a prova era em maio, ele chegou para mim e falou assim: olha, acho que você tem condições de fazer a prova. E aí a gente fez a prova do Ironman. Foi uma coisa bem diferente assim do habitual, porque o Ironman você fica... É a maior prova de triatlon que você faz num dia, né? Existem provas maiores que você divide os dias para que ela aconteça. Mas que você faz num dia, o Ironman é a maior prova que você pode fazer num dia. E aí o Ironman, você tem 3.800 metros nadando, são 180 km de bicicleta e 42 km correndo, que é uma maratona no final. Uma maratoninha só para encerrar, né? Só para chegar no pódio. Porque 3.800 nadando, 180 km pedalando... É pouca coisa, então vamos botar uma maratoninha no fim, né? E eu nunca tinha feito uma maratona também, entendeu? Estreiei a maratona no Ironman. Então, mas para chegar lá, né, eu acho que eu me alimentei muito dessa história, né, emocional, e muito no meu filho, que eu precisava mudar de vida. Que se eu continuasse daquela forma, a minha saúde ela não ia muito longe. Eu sentia isso. Porque eu dormia pouco, eu nunca fui um cara de fumar ou beber muito, mas dormia muito pouco, me alimentava muito mal. Acordava, sei lá, 4:30, 5 para ir para o trabalho e voltava, sei lá, para casa 11:30 da noite. Então, eu vivia muito isso intensamente, e isso não quer dizer que o trabalho dessa forma fosse algo que me rendesse tanto assim. Ele só era em quantidade, talvez a qualidade nem tanto. E acabou me minando, eu vivia isso o tempo inteiro. E quando eu fui para essa prova, né, que foi em Florianópolis, a história de fazer a prova o dia inteiro, é uma conversa interna que você tem já desde os treinos que você vai fazendo, né, que são treinos longos, né? Então você tem treinos que você dura 5, 6 horas. E aí ajustar tudo isso com a parte médica também é uma situação complicada, né? Assim, mas acabei resolvendo isso. Sempre acordando muito cedo, sempre ajustando as coisas. Os treinos mais longos, que são esses 5, 6 horas, não eram durante a semana. Então a gente deixava para sábado ou domingo, dependendo das cirurgias que eu tivesse. Então eu sempre ajustava isso de uma maneira que eu conseguia fazer. Então foi todo um processo de transformação relacionado à atividade física e o triatlon, né, para essa prova, que era o objetivo. E mais incrível, assim, que eu acho, assim, mesmo lá, lembro
conversando com esse técnico, eu nunca me via não fazendo essa prova. Eu já tinha, falei assim, não, eu vou fazer, vai acontecer desta forma. Eu visualizava isso, como você tivesse colocado um objetivo e nunca passou pela minha cabeça que isso não iria acontecer. Foi muito maluco, assim, essa situação. Ou entre nós aqui, Wander. Vamos supor que teu treinador tivesse falado em abril que não dava. Tu ia escutar ele ou tu ia fazer a prova, tentar fazer a prova mesmo assim? Olha, ia ser difícil eu não fazer. Mas eu acho que eu ia escutar, mas eu não sei, eu acho que ia ser difícil eu falar assim, não vou fazer. Se arrumar outro treinador que comprou a sua ideia, certeza. Pois é, pra mim parece que se a tua cabeça tava nesse modo, se alguém te falasse que tu não ia fazer, provavelmente essa ideia ia ser mais um motivo pra tu fazer dentro dessa ideia, né? Então, muito, muito maluco tudo isso, né? Essa sensação de que você, mesmo não sabendo como, até você sabe, mas, pô, você se olhar no espelho, ver que você tá gordinho, sem atividade física, do jeito que tava, e falar assim, não, eu vou fazer essa prova, né? Foi muito, muito, muito diferente, assim, do habitual, mas no final deu tudo certo. E eu sempre falo que eu fiz a prova, né? E aí é uma conversa interna que você tem o dia inteiro com você, né? Que você ajusta várias coisas, você briga com você mesmo, você se perdoa no mesmo meio do caminho. Então, é uma coisa que você tem dores no corpo, você negocia as dores, você ajusta tudo isso, né? Você vai treinando isso nesse tempo, mas a prova em si, ela é uma comemoração interna. Eu vi isso muito como se fosse chegar ali numa situação de estar comemorando meu aniversário, meu ano novo e meu Natal juntos no mesmo dia. Foi uma coisa muito... mexeu muito com a emoção, assim, sabe? Porque é muito louco. E cada vez que eu passava na corrida, mesmo... Nossa, difícil fazer o primeiro, né? A gente não está acostumado, não sabe até onde pode, até onde não pode, quanto que dosar essa quantidade de atividade e intensidade disso, né? Mas eu passava, via meu filho nas voltas, cara, e falava assim, cara, daqui a pouco o papai vai passar aí de novo, entendeu? Então foi bem legal. Então você pegava, batia a mão nas crianças, assim, que estavam ali na torcida. Então aquilo foi me alimentando, terminei essa prova. Na época a gente podia chegar com alguém no pórtico, isso era uma coisa que depois de um tempo se proibiu, né? Por alguns motivos, mas que as pessoas às vezes passavam com a família inteira, com um cachorro, com um monte de coisa, e quem vinha atrás queria tirar a foto da pórtico, passou a primeira vez, não saía nem na foto, porque de tanta gente que passava. Aí uma época eles ajustaram para ter uma pessoa só, e depois cancelaram porque não conseguia. Isso no mundo inteiro, tá? Não é uma coisa só do Brasil. Mas no Brasil o pessoal abusava. Assim, então, aí eu passei com meu filho nessa chegada do primeiro Ironman, que foi em 2012. E aí eu peguei ele de cavalinho e atravessei correndo. Botar o filho na garupa, cara, e atravessar correndo Depois depois disso. Tinha um corredor final, cara, mas estava com energia super alta, e aí foi, né? E aí, putz, foi super emocionante. E quando eu passei esse pórtico, eu falei, cara, eu preciso fazer isso pelo menos uma vez no ano, assim, até o final da minha vida, assim. Então eu olhei aquilo como uma coisa tão boa para mim, que até hoje eu faço. Então a pandemia atrapalhou um pouco meus planos, que não teve provas e tal, mas eu sempre consigo me encaixar com isso e me organizo a minha rotina para que eu consiga treinar e resolver. Então eu acho essa prova muito importante assim para mim. Não sei até quando eu tenho saúde para fazer isso, mas eu consigo fazer isso de uma maneira ok, sabe?
Mas eu acho que o triatleta, o principal da vida dele é organizar a vida, o extra, para poder treinar. Porque o principal é o treino. Pode acontecer o que for no dia, mas o treino vai existir. O que acontece é que às vezes o seu treino, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer 2 esportes por dia. Então, e eu sei que eu vou ter uma cirurgia às 7 horas da manhã. Eu tento treinar pelo menos um antes. E aí eu levo minhas coisas no meu carro, onde eu tô, que eu sei que o próximo eu posso treinar. Então eu tenho quais as alternativas. Isso tudo é pensado um dia antes, tá? Então, sei lá, vou nadar? Tá, eu vou nadar, então eu tô perto do clube e eu consigo nadar no clube. Ou quando eu chegar, eu consigo nadar no prédio. Então você sempre está se adaptando e isso virou uma situação que é normal atual. Mas que você, às vezes, tem que ter alguns ajustes para tentar... Porque não são sempre... Eu tento manter sempre os mesmos horários, mas isso às vezes não bate, entendeu? E a gente tem uma planilha, né, de treinamento que você sempre tenta manter ela verdinha ali, todo completo, mas... Vira toque, né? Vira um toque. Tem que preencher. Isso. Cara, E aí tenta ajustar. As pessoas, assim, de forma geral, falam às vezes que não se exercitam porque elas não têm tempo. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Sim. E aí você veio de uma rotina que saía de casa, acordava às 4:30 da manhã para ir trabalhar, voltava 10, 11 horas da noite em casa, e você virou a chavinha para começar a treinar e passou a consistentemente nesses últimos 13 anos a estar treinando sempre. Sim. Minha dúvida em relação à tua vida profissional, você achou que isso... Você achou não, eu quero saber se de fato passar a treinar afetou, atrasou ou fez regredir a tua vida profissional de alguma forma. Eu acho que eu consegui ver as coisas com mais qualidade. Não atrasou minha vida profissional e quem vive comigo na situação profissional, no dia a dia, né? Então, pessoas que operam junto, que a gente atende no mesmo lugar ou que estão em cirurgia, né? Instrumentadora, tudo, sempre tem uma pergunta, assim, como que você consegue, né? Mas eu consegui muito mais melhorar minha condição de trabalho, a hora que eu consegui melhorar minha condição de saúde, ajustar da melhor forma e valorizar o tempo. O tempo é muito importante. É uma das coisas mais importantes que as pessoas podem ter, entendeu? E esse tempo, ele não precisa ser longo, mas ele tem que ser de qualidade e intenso quando você tem. É isso que eu levo para minha vida, né? Então, o tempo de qualidade com a minha família, ele é muito importante. Então, se você ajusta isso e consegue ficar... Hoje em dia tem meu filho e tem mais 2 meninas, né? Então, se você consegue ajustar isso de uma maneira que você tenha qualidade naquele tempo, eu acho que daí isso é a chave do negócio. E naquela época do trabalho, existia muito tempo para o trabalho, mas, cara, eu não era um cara feliz com isso, né? E a qualidade do trabalho, ela era... Não que ela era ruim, mas você tinha muito mais quantidade do que a qualidade mesmo, que realmente aquilo renderia para você, não só financeiramente, mas o que você tem de mérito com aquilo, né? Por que você escolheu a medicina? O que aconteceu? Você realmente está praticando aquilo que você quer? Você ajusta isso da melhor forma? Então, você começa a entender coisas de qualidade e tempo. Eu acho que isso melhorou minha vida profissional. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou bastante. É lógico que você tem que ajustar o tempo de uma maneira que a situação aconteça, né? O trabalho é muito importante, né? Não dá. Imagina, são 3 filhos, Não tem como deixar de lado. Não tem como, né? Você tem uma responsabilidade diante disso, né? Como pai, como o cara que comanda a sua casa, né? E tenta melhorar a situação, né? Eles têm escola, tem um monte de coisa. Então, eu acho que, ao meu ver,
acabou melhorando essa qualidade, porque eu comecei a ajustar melhor o tempo para ter isso com qualidade. E aí eu sempre penso nisso numa maneira que eu consiga deixar isso com qualidade e conseguir fazer meu treino, ter minha saúde e ter minha família ok, entendeu? Acho que é isso. Wander, uma coisa que eu já ouvi alguns triatletas falarem é que toda vez que ele está fazendo algo que ele poderia estar treinando, ele fica meio bravo. Então, por exemplo, tá no trânsito, não tem como não sair dali. Ele fala assim, acho que eu vou pôr minha bike aqui de fora e vou começar a pedalar, vou ter que ficar parado aqui mesmo. E acontece isso? Olha, acontece sim, cara. Porque assim, até mesmo ajuste de como treinar, né? Então, por exemplo, eu faço muito bicicleta no rolo, entendeu? Então, se eu tô no trânsito, por exemplo, e estou perdendo tempo num lugar que eu não... O valor do tempo tem outra dimensão atual, entendeu? Eu acho que, não sei se é uma coisa só do triatlon, se é uma coisa que vai passando a sua faixa etária e de repente você começa a encaixar isso de uma maneira melhor. Mas o que eu vejo, por exemplo, é que os meus treinos também são adaptados de acordo com o tempo. Então, por exemplo, se eu tenho os treinos longos de bicicleta no final de semana, às vezes eu faço 6 horas no rolo. Por que você faz 6 horas no rolo? Por que não vai para a estrada? É tão melhor, tal. Porque para não ter um problema em casa familiar, às vezes eu começo a treinar às 6 da manhã no rolo na minha casa e eu consigo fazer essas 6 horas e consigo almoçar com todo mundo no domingo, entendeu? Se eu fosse para... O pessoal vai muito por uma estrada que chama Estrada dos Romeiros. Uhum. Aí você tem 1h30 para chegar. Aí depois você vai para a estrada, faz as 6 horas de bicicleta, depois 1h30 para voltar e chegar num domingo, 4h30 da tarde, e não ficar também com a sua família de alguma forma. Mais cansado ainda, né? Cansado e tal. Então, o que acontece? Eu prefiro às vezes administrar o tempo de uma maneira que eu consiga fazer. A gente também é ortopedista e vê muito acidente de bicicleta, né, das coisas, então também tenta melhorar um pouco essa situação de qualidade. Não dá para ir... Eu não tenho uma situação de tempo que eu consiga, no meio da semana, fazer a bicicleta na ciclovia da Marginal Pinheiros, pegar o trânsito, voltar, que nem estava falando do trânsito, tomar um banho, daí eu vou trabalhar, eu gastei amanhã, não consigo. Então eu preciso tentar sempre ajustar para não cair na cilada do tempo e de repente perder coisas que eu podia estar utilizando aquele tempo para fazer. É isso que eu fico pensando. Então, essa administração de tempo, ela está sempre no radar, entendeu? Para tentar não perder o treino, não chegar atrasado no trabalho, ter condições de ver seu filho acordado, sua filha acordada, para você ter alguma coisa de relacionamento ok, né? Senão também não vale a pena. Porque no final você acaba fazendo tudo isso até para você estar bem, mas principalmente também para todo mundo ficar bem, entendeu? Nossa, cara, muito legal isso. Você tem uma ideia que, quando eu ouvi isso, bateu assim em mim, que o que mata o homem não é o excesso de carga de trabalho. Não é o trabalho que te mata. É o trabalho disperso. Isso. É isso que mata o homem. É isso que sobrecarrega. É o trabalho disperso. E às vezes a gente tá na rotinha, na rodinha do rato ali, né? Sim. Correndo atrás do próprio rabo. Sim. E a gente não se pergunta o que a gente está fazendo, se a gente está sendo objetivo ou não naquilo que a gente faz. E tu teve esse momento que provavelmente foi tipo... Tu te deparou com todos os teus demônios, assim, e foi tipo aquela hora de, cara, agora tu decide. Vai assumir a tua vida e vai estar presente, ou tu vai seguir num estado de dispersão, gastando o teu tempo, sem toda essa eficiência. Então, um chamado da vida aí que te transformou 100%. E é muito interessante que muitas pessoas nessa situação, e é a realidade, a gente tem uma das principais, hoje no Brasil, a principal causa de morte é doenças crônicas não transmissíveis. E é normal uma pessoa começar a ter coisas que tu estava tendo lá. Alterações de glicose, que tu falou, alterações de pressão. E a pessoa põe um band-aid e segue. Toma um remédio para remediar, né? E segue a sua vida, normal. Você começou a ter essa mudança de rota.
queria saber como é que é a tua pressão, tua glicemia e teu colesterol hoje. Hoje, cara, graças, tá tudo bem, né? Saúde é outra e a disposição é outra, né? Eu digo até que hoje, com mais idade, eu sou muito, mas muito melhor do que naquela faixa etária. E a gente realmente tem qual o seu gatilho mental, a sua situação que você tem que entender que aquilo está te fazendo mal, né? Porque até a gente é criado, né? Pelo menos eu fui muito voltado para isso, que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, que você tem que estar resolvendo isso da melhor forma, que você não pode dispersar com outras atividades, entendeu? Não que ele é importantíssimo, mas você não pode esquecer da sua saúde e da sua família, por exemplo. Então, são coisas que as pessoas tomam essas pancadas da vida e tem que entender o sinal, que nem você me falou, que se eu continuasse daquela forma, cara, a vida me provou por todas as possibilidades naquela fase que não estava certo, não estava correto daquela forma, que eu precisava mudar, que eu precisava alterar, mudar a rota para tentar melhorar. E não é fácil você estar num ambiente que nem você falou, que a rotina ela te transforma numa situação que a rotina pode ser boa, ou pode você se colocar naquilo e se acomodar com aquela história e falar assim, não, isso aqui eu vou viver e não dá para mudar. Então, só que você tem que entender os sinais e as coisas. Eu não vejo talvez que a pessoa precise chegar num extremo, né? Mas que ela enxergue, sempre faça uma reavaliação, um check-upzinho da sua vida, né? Entender o que está sendo a sua vida, o que você pode melhorar, o que você pode ajustar para ter mais qualidade, melhorar um pouco mais, ter mais evolução, entendeu? Na parte profissional, mental, familiar, espiritual, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Você sempre tem que estar atento com esse tipo de sinal. Eu acho que isso serviu muito para mim. Eu vejo que você teve um completo entendimento sobre a fase que você estava vivendo e modificou o seu caminho, né? Só que muitas vezes as pessoas veem esses sinais e não modificam. E aí chegam a longo prazo sendo meio que obrigados a ter essa mudança depois de ter um infarto, um AVC, e isso é muito mais difícil. Chegar lá na frente. Essa é muito mais a realidade do que você parar e falar, nossa, aumentou minha glicemia, aumentou minha pressão arterial e aí agora eu vou partir. Porque essas doenças, essas patologias, no início, elas não têm sintoma clínico. Então, quando você só vê um exame laboratorial, você acha que aquilo, não, minha família já tinha, tá tudo bem, depois eu começo a tomar remédio. E aí, com o passar do tempo, com essas doenças, vai ter uma repercussão cardiovascular e às vezes pode culminar até com morte. Então, não é tão simples fazer o que você fez, mas é muito admirável, porque você não só pensou na sua saúde, como você pensou em performance. Porque no começo, ninguém dá conta de pensar em performance. Praticamente sedentário, sem fazer nada, e não tinha nenhuma bike para poder andar na bike, e através disso criou-se desafios, gatilhos em você mesmo para poder conseguir performar. E quando você me fala que dentro de casa você prefere treinar porque está perto da família, isso é uma realidade que a maior parte passa e talvez seja um tempo de qualidade que você tenha para poder... Seu filho está assistindo desenho e você está pedalando do lado dele. Então você acaba otimizando todas as suas relações, né? Com esporte, que é algo que te faz bem, mas você está pensando na sua família. Então, para mim, quando você fala que família em primeiro lugar, saúde, lógico que a saúde tem que estar acima de tudo, porque senão a gente não está vivo, né? Uhum. Mas depois família e depois as outras coisas que a gente tem na vida, principalmente o trabalho, isso é uma forma de encarar, eu acho que a vida de uma maneira muito legal e que fez você se tornar quem você se tornou hoje. E dentro desse contexto como um todo, de ver que você modificou a vida e viu que as outras coisas também evoluíram, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, isso é muito interessante, porque a gente vê as pessoas falando,
se eu for para academia cedo, depois eu consigo operar bem, eu vou perder a destreza. É mais ainda, você opera melhor, você se torna muito mais ágil, a cognição melhora. Então tem que tirar esse preconceito de que treino de força ou qualquer tipo de treino atrapalhe a questão profissional. Mas tem que acordar 4 horas da manhã. Muitas vezes é o horário que a gente encontra para poder treinar. Né? Não é. E eu te falo assim de exemplos bem clássicos assim, né? Às vezes você tem uma cirurgia complexa, sabe? E eu falo, cara, amanhã a cirurgia vai começar às 7, mas eu preciso treinar antes, porque na hora que eu chego lá e tá todo mundo meio que sonado, eu já tô atento, já pensei nas possibilidades daquele procedimento, eu consegui entender o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, tudo no treino. É como se eu saísse para correr no parque do Ibirapuera, e o parque abre às 5, e a gente vai lá, abre o portão, dá aquela corrida, dá aquela oxigenada, toma um banho e chega num lugar já pronto. Você não chega cansado, chego pronto para aquela atividade que é a cirurgia. E eu vejo as outras pessoas, sabe, ainda derrapando, sabe? Como se tivesse acordado naquele momento e tal. Então, eu me sinto muito melhor quando eu faço atividade física para uma outra atividade que exige muito, principalmente do meu mental. Se eu consigo fazer isso, é super ok. Eu consigo ajustar tudo, entendeu? Não, legal também que você falou no começo aqui, que às vezes treina 6 horas, 5 horas, não com relação às 5 horas da manhã, mas o período de tempo. E o esporte, o triatlon em si, ele é muito solitário, né? Então é o momento que você começa a pensar em 1 milhão de coisas e talvez você organize a sua vida ali naquele momento. É uma terapia também. E é super legal você falar que talvez você já comece a raciocinar, a criar estratégias da sua cirurgia que você está fazendo naquele dia e você já chegar com tudo pronto, porque é um momento que você tirou para fazer aquilo, talvez você ficasse em casa e ia preferir estar dormindo, né? Então é muito legal ouvir o seu relato com relação a isso, porque eu já vi várias pessoas falando o quanto o exercício físico, às vezes de manhã em si, melhoram a parte profissional, a performance no trabalho, né? Cara, e tu ativa também outras, já tem bastante estudo disso, tu ativa outras vias aí cerebrais, né? Tu entra naquele teu default mode, tu não tá focado em, por exemplo, resolver um problema específico do teu trabalho, porque tu não tá ali naquilo, tu tá correndo. Mas na tua cabeça, tu tá processando as coisas. Então, a atividade física, ela tem um papel muito grande no processamento de emoções, mesmo se não necessariamente você estiver pensando naquela emoção. Muitas vezes vem assim relances, assim, um pensamento, um insight, só que a um nível mais baixo, abaixo da consciência, tu tá processando e essas vias neurais, aí elas estão disparando e tu tá basicamente botando as coisas no lugar sem que tu nem tenha tanta a percepção disso também, que é um fator muito interessante. Eu sinto como se as ideias se encaixassem, sabe? É como se eu estivesse correndo naquela situação e parece que o cérebro ele vai mexendo e vai encaixando essas ideias, os insights aparecem de uma maneira mais tranquila, fácil, como se você já estimulasse aquele caminho neurológico de solução. Só que você está pronto para aquilo com algumas opções, e da hora que você chega lá, você não chega cru para a atividade. Você chega já com aquilo meio que processado, entendeu? E esse pensamento parece puro, é muito maluco, né? Porque eu acho que não é uma situação, às vezes, muito consciente. Às vezes, até meio que de uma forma inconsciente você consegue ajustar. E aí, porque, querendo ou não, você tem um caso muito grave para operar, né? Sei lá. Não é uma situação de emergência ou urgência, mas que você consiga ajustar um treino antes, consiga organizar e você consegue entender qual o melhor circuito para tentar ajustar, e eu faço isso muito na atividade. Então, meu mental trabalha o tempo inteiro dessa forma, sabe? Então... Tu escuta música enquanto treina ou não? Cara, às vezes sim, às vezes não. Depende da fase, sabe? Às vezes até eu escuto um podcast, por exemplo, alguma coisa que me... Mas isso não pode ser muito dispersante, não sei se você entende. Sim. Se eu tiver atividade pós. Às vezes eu prefiro ter algo calmo, tranquilo, que eu consiga fazer atividade
pensar no que eu quero, naquele objetivo, não é que eu deixei de pensar, mas eu consegui ajustar de uma maneira mais tranquila para fazer. Não sei se você entende. Eu sou completamente assim também. Eu preciso, talvez, de um tempo em silêncio para eu colocar as minhas ideias em dia, organizar as coisas, do que talvez colocar uma música e vai me dispersar. Eu faço dessa forma quando eu preciso, né? Sim. Lógico que se é um dia que eu falo assim, hoje eu quero fazer leve, Sim. não quero pensar em nada, aí a música ajuda muito. Sim. Mas eu preciso performar hoje, eu tenho que ficar totalmente concentrado ali para poder ir ajustando. Cara, tem uma figura, um artista que eu gosto muito, que é o Eminem. E é uma figura extremamente contraditória e complexa, assim. E ele teve uma situação de adicção, né? De ser adicto em medicamentos opioides, medicamento para dor. Ele tomava muitas pílulas, muito medicamento. E teve problemas graves, uma overdose, quase morreu. Foi internado numa reabilitação, saiu da reab, teve uma recaída aí, começou a usar de novo. E aí teve um momento que ele decidiu que ele precisava que alguém ajudasse ele. E tinha que ser alguém que também fosse do ramo e tivesse enfrentado problema com drogas. E aí foi o Elton John que ele entrou em contato com ele e falou a situação e falou, cara, tô falando contigo porque tu vive uma vida de exposição que nem eu, tu sabe como é que é lidar com isso, e eu sei que tu tá sóbrio aí há 20 anos. Eu preciso de ajuda, o que eu faço? E daí o Elton John começou a ligar pra ele, a cada 2 dias ele ligava pra ele pra perguntar como ele tava. E aí quando o Eminem parou de usar drogas, agora já tem uns 16 anos que ele tá sóbrio, ele não conseguia dormir, ele não conseguia fazer nada, e ele começou a correr. Até que chegou o ponto que ele estava correndo 2 vezes ao dia, um total de 28 milhas. Que é tipo 1,6 vezes 28, deve dar tipo mais de 42 km, não sei, alguma coisa assim, todos os dias. E aí foi nesse processo de estar fazendo isso, em um momento ele começou a se machucar de tanto que ele estava correndo, mas foi nesse processo que ele percebeu que ele estava se curando e ele começou a sentir que a mente dele estava afiada de novo, que ele estava pronto para voltar, fazer música e tudo mais. E até hoje ele é uma figura que é um cara muito recluso, a gente só vê o lado artístico assim, mas até hoje em entrevistas ele fala que a atividade física foi essencial para organizar a cabeça dele. Sim, eu acredito muito nisso, sabe? E de uma outra forma de addict, né? Acho que o esporte também tem isso na gente, né? Porque o dia que eu, por acaso, não consigo treinar, cara, é outro humor, é outra história. E assim, se eu, por acaso, não conseguir treinar, que eu consiga pelo menos meditar, sabe? Que é uma outra coisa que eu faço. Que eu consigo meditar, pensar, organizar a cabeça e tal, para depois... Não é a mesma coisa do que a atividade física, mas já deixar um pouco mais tranquilo para o dia, sabe? Então, o que eu vejo é que a gente eu preciso muito da atividade física e dificilmente não tem um dia que eu não treine. Esse treino não precisa ser intenso todos os dias. Tem vários que são regenerativos, só para, sei lá, ser uma coisa mais tranquila, né, para o seu corpo, mas é muito complicado o dia que eu não treino. Não é a mesma situação, eu sinto. Não sei se vocês têm isso com a atividade física, mas muito, cara, mais. É muito complexo, né? Como isso faz bem, né? E eu tenho uma coisa para mim que tem uma frase que é assim: movimento é vida, né? E depois que isso tudo aconteceu comigo, eu tive isso muito forte, assim, sabe? E eu vejo isso não só para mim, mas para os pacientes também. Então, pacientes que passam por uma cirurgia grande, têm alguma atividade física, a mentalidade é diferente, o estilo de movimento é ok, o cara quer se recuperar o quanto antes, não que os outros sedentários, por exemplo, não queiram, mas é diferente a cabeça dessa pessoa em termos de recuperação, de movimento, entendeu? E até sabendo que a gente tem 60%, 70% de água no corpo, imagina que essa água precisa estar se mexendo o tempo inteiro. E essa água parada, ela meio que apodrece, entendeu?
Você precisa disso para tentar isso ajustar. Então eu vejo isso muito e tento estimular os pacientes, não para fazer triatlon, fazer Ironman, mas que tenham pelo menos um nível de atividade física básica, como se você colocasse isso como escovar o dente. Se você escovar o dente uma vez por semana, não vai funcionar. O seu dente não vai ficar legal. E da mesma forma, a atividade física tem que estar presente. Então, na minha cabeça, um pouquinho ali todo dia acaba encaixando como uma rotina que é ok. A pessoa também não vive sem aquilo e consegue ajustar coisas na vida dela que ela não ajustaria. Então, eu me vejo nessa situação e tento passar isso também para os meus pacientes. Então, eu acho que essa motivação, e a gente que também lida com medicina esportiva, eu acho que tem que estar sempre ligada nessa história da atividade, né? A gente estimular alguma coisinha, não que seja competitivamente, nem que seja uma caminhada, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que isso também não tem faixa etária, né? Desde uma criança até uma pessoa mais velha, que a gente vê fazendo atividade e tem um outro nível de entendimento, de raciocínio sobre coisas que são importantes, sobre a saúde, e com isso uma coisa puxa a outra, sabe? Então, a alimentação melhora, o sono vai ser diferente, a pessoa começa a se ajustar de uma maneira boa em termos de saúde, não só física como mental, entendeu? Talvez o exercício seja a porta de entrada para fazer toda uma mudança, né? Sim. E para você, como é que foi essa questão de, eu comecei a treinar mesmo sem estar preparado? Quando que mudou a sua percepção e a sua relação com a alimentação? Cara, foi meio que... não digo que imediato, mas eu senti que só de pensar que eu tinha que correr e eu tinha aquele peso, eu falo, cara, não tem outro jeito, eu vou ter que me dedicar a isso e diminuir peso. Eu não consigo correr do jeito que eu tô, entendeu? A inscrição estava feita, mas eu não consigo correr agora, entendeu? Eu falei, cara, mas eu preciso diminuir esse peso. Então, a minha tática, assim, foi realmente me entregar um pouco mais para a situação de dieta e tentar ajustar isso de uma maneira melhor. Porque o que acontecia na minha rotina anterior a essa era que, eu vou comer a hora que der. Porque der para eu comer, eu como. Então, nunca dava direito. E a hora que dava, aí, cara, comia a mesa, entendeu? Uhum. Então, ela entrou junto com o exercício, tá? A atividade física junto com a parte da dieta. E no começo, um pouco sem orientação, me entendendo um pouquinho com isso, mas depois, com calma, procurei um nutricionista, consegui ajustar, porque não tinha como, precisava de ajuda, sabe? Uhum. Eu nunca fui um cara ruim para comida, assim, eu sempre gostei muito de comida, até hoje gosto, mas você começar a selecionar o que é bom ou o que não é, você fazer trocas importantes, entendeu? Tentar ajustar o que realmente é bacana para você ingerir, porque na verdade você é o que você come também, né? Então precisa entender bem o que você está ingerindo e não fazer de uma maneira dispersa, sabe? É lógico, você não é um relógio, você não vai trabalhar isso sempre. De vez em quando acontece, sei lá, alguma coisa que você tem que se adaptar a uma alimentação, uma festa, um casamento, uma situação social, mas você mesmo assim você olha para aquilo que é mais saudável, mudou esse olhar. E você troca a situação do prazer imediato, que eu quero isso agora e vamos comer, depois eu vejo o que vai acontecer, porque você já sabe que você tem alguns objetivos, que teoricamente você tem uma prova para fazer também, isso é uma coisa que já ajusta também, e você traz isso como um lifestyle, um jeito de resolução de vida, entendeu? Mas no começo foi bem complicado, é difícil você mudar essa mentalidade, né? É que mudou muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Muita coisa ao mesmo tempo, que mudou a situação de organizar a vida, organização de dieta, nisso tudo, junto com o trabalho, junto com separação na época, foi super... Mas assim, parece que de uma outra forma aquilo precisou acontecer, tomar uma pancada e entender que tem que recomeçar, entendeu? Que aquilo que você estava fazendo estava tudo errado. Então,
eu não desejo que as pessoas tomem pancadas na vida para recomeçar e se transformar. Acho que pode acontecer, mas se a pessoa perceber isso antes, é muito melhor. Não precisa passar por uma situação difícil para acontecer, né? Mas eu vejo muito isso nas pessoas que fazem triatlon e que fazem Ironman. Quando a gente vai numa prova, senta num hotel e vai comer ali no café da manhã e acaba conversando com um, conversando com outro, cada um tem alguma situação de mudança e alteração de alguma forma. Eu sinto muito isso, não são todos, lógico, que acabou mudando a chavezinha de uma forma que ele buscou aquilo como uma situação de resolução. Então tem, várias histórias disso, né? Então teve uma pessoa que, sei lá, a mãe teve câncer e ela morreu, e aí aconteceu alguma coisa, e ele prometeu para a mãe que ia mudar isso, e nessa história ele se voltou e começou a treinar triatlon e fez Ironman. Então era uma coisa que para ele era um pacto de resolução, entendeu? Colocou um objetivo e tal. E tem muito disso nessa situação de prova. E independente da performance dessa pessoa, sabe? Uhum. E você vê pessoas de vários tipos, várias idades, até mesmo com uma construção corporal que talvez não seja mais adequada para aquilo, mas que faz, entendeu? A gente não consegue escolher conscientemente por algo que está fora do campo das opções, né? Algo que está fora do meu campo de opção não é uma escolha minha. Então, eu penso, com 37 anos, 110 quilos, um divórcio, não deve ter sido, assim, um estalo que veio do nada, não foi do nada que veio, assim, triatlon na tua cabeça. Quem que foi tua inspiração? O triatlon é uma coisa que sempre mexeu um pouco comigo, assim, e eu achava que era um desafio muito grande, sabe? Então, na época que eu nadava, a gente tinha as provas que se chamavam biatlon, depois foram para duatlon. Nadava antes disso? Isso, lá atrás, lá quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, tal, tinham algumas provas desse tipo. E aquilo já mexia comigo porque eu conseguia ir bem naquelas provas, mesmo com 14 anos lá, e começando eu já tinha alguma coisa naquilo. Mas uma coisa que mexeu na época da história do triatlon em fazer Ironman foram ver eu tinha visto uma apresentação de uma pessoa em vídeo que é uma senhora que chama Madonna Sister. Não sei se vocês... Não conheço. Essa história dessa Madonna Sister, ela é uma senhora que é uma freira, e apareceu um vídeo, cara, que eu olhava aquilo e falava, cara, impossível isso. Ela tinha 72 anos, aí começou a mostrar um vídeo, né? Uma senhora, e eu olhava aquilo e falava, Madonna Sister, uma irmã que está aqui, religiosa, tal. E ela foi dar a sua corridinha matinal. Daí passou ela correndo. Daí, Madonna Sister agora foi andar de bicicleta. Era um vídeo curto, tá? Mas daí falei, caramba, cara, ela tem 72 anos. Aí, Madonna Sister, aí numa largada de Ironman. Daí, não, Madonna, isso é muito perigoso, é muito difícil de fazer, é impossível, né? Porque a mensagem do Ironman é nada é impossível, né? Anything is possible. E aí que ela, começando a prova de Ironman, ela vira pra câmera e fala assim, mas eu já fiz 45 Ironmans. Aí eu olhei aquilo, cara, e falei, cara, não é possível que uma pessoa de 72 anos consegue fazer isso, né? E eu falava, não, isso não deve ser verdade. Eu fui dar uma pesquisada na história e realmente ela aconteceu. E eu falei, cara, você é um cara que tem 37 anos, você sempre gostou de esporte, você trabalha com pessoas que fazem atividade física. Eu falei, cara, tá tudo errado, entendeu? E aí foi, acho que um pouco disso que me jogou para pensar nessa prova, sabe? Legal, cara. Então, foi muito massa que, assim, tu falou que tu chega no hospital, chega nos lugares, ambientes de trabalho, e as pessoas te fazem essa pergunta, como é que você consegue?
Cara, isso é muito legal, porque essa pergunta do como é que você consegue, é a sementinha que ela plantou em ti, é agora você plantando em outras pessoas. E aí eu entro num ponto que eu queria te perguntar, é o quanto tu sentiu que a tua mudança começou a repercutir depois em mudança nas pessoas do teu convívio. Cara, isso é muito legal, sabe? Porque muita gente teve mudança, às vezes não nesse nível de atividade, mas para tentar melhorar a condição de vida, entendeu? No sentido, pessoas que me conheciam antes e me viram depois e falaram: o que aconteceu com você? Entendeu? E às vezes não sabiam nem que... Porque o período até que foi relativamente curto, né? Nesses 9 meses, aí tinha gente que de repente não tinha me visto e me viu e falou: o que está acontecendo com você? Você está doente? Tá... E aí isso virou Você uma parece situação... estar muito feliz por estar doente. Você está dando Tá em risada, mania. você está separando da sua mulher, você está emagrecendo, você está doente, aconteceu alguma coisa. As pessoas não estavam entendendo muito isso, Achavam né? que o cara tava viciado em droga, assim, né? Tava tudo errado, né? Aí eu falei: cara, não é. Eu venho passando por essa mudança e muita gente nisso também fez algumas alterações de vida e muita gente até hoje tem paciente que me procura, que sabe um pouco da história, às vezes até mesmo por rede social, né, e tal, e fala assim: cara, desculpa, eu tenho 50 anos e eu não consigo fazer uma caminhada, eu quero entender o que está acontecendo. E aí a gente começa a conversar e muito disso acaba acontecendo de uma outra forma, ou até mesmo tem gente que se aproximou do triatlo e começou a fazer Ironman. Várias pessoas. Eu lembro de estar numa festinha de aniversário de uma colega das meninas, e aí vieram me perguntar: pô, você faz triatlon e tal, e 2 pessoas assim vieram, se aproximaram e eram também mais gordinhos, tal, não sei o quê, atividade física já não tá fazendo parte, mas putz, já tenho uma certa idade e tal, não sei o quê. E o cara era mais novo que eu, entendeu? Eu falei: cara, então eu olhava assim e falava: meu, você jura que aconteceu isso? Juro. Esse cara começou a treinar, esses 2 eram amigos, os 2 já fizeram Ironman, e um deles já fez uma coisa que eu não fiz, que é Ultraman. Ah, eu sabia que ia vir um Ultraman, eu tinha certeza que ia vir um Ultraman. E aí, cara, eu fiquei super feliz. A gente até de vez em quando se encontra em prova e tal. E você fala: cara, que bom, né? E os caras sempre falam: putz, você lembra daquela vez que a gente estava naquela festa de criança, que a gente se viu, conversou e putz, mudou, cara. Consegui mudar e aí entra no mesmo ritmo, né? A pessoa consegue se ajudar lá, entender o tempo, organizar as coisas para que aconteça. Então, não é incomum isso que vocês estão falando, e eu fico muito feliz de conseguir ajudar as pessoas por alguém olhar a situação de transformação que eu tive, né? E eu tenho certeza que seus filhos, suas filhas, elas veem você e vão utilizar isso para a vida delas, como exemplo, porque não tem maiores exemplos do que o pai e a mãe. Então, você treinando em casa, com certeza eles vão querer colocar a bicicletinha ali do lado e ficar pedalando. Então, isso para mim é um dos maiores legados que a gente pode deixar, né, para as novas gerações, para filhos, enfim. E ter isso em casa, com a esposa concordando, entendendo, eu acho que é um desafio, a não ser que ela participe também, que ela goste de triatlon, não sei como é que é o seu caso. Mas para outra pessoa entender que você precisa ter o seu momento de treino, que aquilo te faz bem, não é fácil, porque demanda muito tempo, né? Fala um pouco pra gente, não sei como é que é o combinado seu com a sua esposa com relação a isso. Olha, ela entende, sim. Ela não é do triatlon, mas é uma pessoa fantástica aí, que a gente está junto há mais de 10 anos. E o que acontece é que ela me apoia muito, ela procura estar em todas as competições e é um perrengue para quem está do lado de fora, porque imagina uma prova o dia inteiro, às vezes você pega Floripa que chove o dia inteiro, então não é tão fácil, né, de ajustar tudo isso. Mas quando ela me conheceu, ela já sabia um pouquinho do que eu tinha, qual a relação que existia com o esporte e o triatlon, né?
Então, ela me apoia muito. A gente tenta fazer alguns ajustes para não criar um problema. Então, muitas vezes desses treinos longos que a gente faz no rolo, tira lá a roda da bicicleta e fica no mesmo lugar, existe todo um ajuste para que isso aconteça, que a gente consiga almoçar naquele dia e se tiver um aniversário de criança eu tenho que ficar super feliz nesse momento, mesmo pedalando 6 horas de bicicleta, mas eu sei que eu tenho que ceder em algumas coisas, entendeu? Então, acho que relacionamento tem muito disso, né? A gente tem que saber o que é importante para o outro e ajustar o que você pode ceder no momento que realmente precisa, entendeu? Então, acho que ela entende muito essa parte do esporte. Ela sabe que o dia que eu não treino, o meu humor é outro, e ela até comenta, fala assim, olha, vai treinar. Você não treinou, né? Você não quer ir treinar, não? Você não quer dar uma corridinha, né? Mas assim, ela sabe, não que, putz, é péssimo, mas ela sabe que é diferente, entendeu? Que a energia é outra. Então, a gente tenta viver bem com isso em acordo com as coisas. Agora, sempre tem coisas importantes do trabalho dela e eu preciso também estar apoiando e organizar, né? E a gente tem um acordo dessa parte, de que o que é importante para um, para outro e tentar ajustar da melhor forma para saber conviver. Parceria, né? Parceira, para tentar organizar da melhor forma. E eu tento, sobre os filhos, eu tento levar eles para as provas, né? E eu falei do Diego, né? Que o meu filho, que é o mais velho, hoje ele está com 16 anos e vai fazer 16 anos. E aí, agora adolescente e tal, e falou assim, putz, falei, filho, vai ter Ironman tal dia, tal, a gente vai pra lá na sexta, tal, aí tem a prova. Falei, pai, mas você vai fazer de novo o Ironman? Eu queria ficar com meus amigos, tal. Eu falei, cara, moleque, eu te levei nas costas no meu primeiro Ironman, você não lembra de tudo isso? Aí muda, né? Também as fases e vida, né? Eles sempre fizeram Iron Kids, eles gostam de esporte. A pequenininha até hoje, se ela tem a bicicletinha, ela tá com 9 hoje, mas coloca a bicicletinha, quer rodar junto. Então, é legal também você ter esse incentivo para o esporte para eles, né? E, querendo ou não, o exemplo arrasta, né? É melhor do que você falar, né? Muito Falar assim, putz, come direito, menino, né? Come direito você primeiro para que o menino coma, né? Ou faz atividade física você primeiro para que isso aconteça. Então, é muito a história desse exemplo de atividade. E quando eu mostro para eles a foto quando eu era gordinho, né? E aí eles olham e falam, caramba, pai, não consigo te ver assim, entendeu? Mas o legal muito louco, né? É muito legal isso, porque o orgulho que isso dá, né, para eles de olhar e ver assim, olha a transformação que o meu pai fez. Sim. Porque eu acho que a gente tem um negócio que a gente tem que passar para frente as coisas e acho que quem recebe também tem que valorizar aquilo que recebeu. E para mim, em momentos difíceis, eu sei de toda a história dos meus pais e eles tiveram muitas dificuldades que eu não tive, porque a minha vida comparada deles em vários quesitos foi fácil. Sim. Só que as dificuldades e as coisas que eles enfrentaram são histórias que eu honro para mim. Então, quando eu tô num momento difícil, eu lembro de coisas que eu sei que eles fizeram. E isso me deixa forte, porque eu sei que eu sou fruto disso também. E teu filho, com certeza, ele também tem essa construção de estar contigo na garupa no primeiro Ironman e de ter convivido com um pai que é completamente diferente do que aquela pessoa de antes. Cara, com certeza, nos desafios da vida dele, ele também sabe a capacidade que ele tem. Sim. E hoje em dia ele quer nadar comigo, né? Então, e ele quer ganhar os tiros e eu também quero, e aí fica aquela história, né? E você deixa ele ganhar ou não? Então, às vezes sim, às vezes não. Não pode deixar, não. Falar que meu pai, quando eu era pequeno, ele ia jogar a bola comigo, ele ficava me driblando o tempo inteiro. Eu falava, pai, mas eu sou criança. Ele falava, você tem que aprender desde agora. E ele joga polo aquático hoje, que é uma baita atividade também, cara, muito legal. E ele tá indo bem com isso, sabe? Legal. Mas
vira e mexe, chega no final de semana e fala assim, pai, vamos nadar? Tipo, ou, o que você fez de atividade física hoje? Entendeu? Aham. Ele quer saber porque ele fez, daí ele quer contar. Então essa história, ela vai longe, sabe? Você consegue estimular em casa também, né? É um elemento de conexão até. É. Entendeu? O assunto, ter alguma coisa para conversar, e o filho quer orgulhar o pai. Sim. Aí chega e fala assim, pai, eu fiz isso, fiz aquilo, conta uma história, e aí aproxima isso mais. Isso é muito, ainda mais quando é do mesmo gênero, né? Sim. Então, se o filho se inspira pra caramba no pai e as meninas na mãe também, no pai, mas você quer trocar ideia, ainda mais sendo do mesmo esporte, você viu fulano que competiu nas Olimpíadas, você viu o tempo que ele fez e tal, isso é muito legal, né? E o papo gira, né? Você consegue falar com a mesma energia, né? E isso é bem legal mesmo. Eu falo porque lá em casa, meu pai, na época que meu irmão nasceu, acho que ele trabalhou muito mais do que quando eu nasci. Depois que eu nasci, eu acho que meu pai meio que deu uma reduzida, assim. Ele é médico também. E eu gosto muito mais das coisas que meu pai gosta do que meu irmão. Meu irmão não gosta de futebol, não gosta de ficar assistindo esporte na televisão. E eu e meu pai, acho que por ter tido mais tempo com ele, eu consegui me aproximar com relação a ele sobre esses gostos. E hoje em dia eu chego na minha cidade para ver meu pai, a gente tem muita coisa para conversar. Às vezes tem jogo do nosso clube, o Cruzeiro, ele me liga e fala assim, ei, você assistiu o jogo? Então isso sempre tá em contato, né, com o pai. Eu acho que isso transforma a gente como um todo para a vida, né? Sim. Cara, e tu fez terapia lá atrás ou a tua terapia foi nesse tempo todo as conversas consigo? Não, então, fiz terapia também, cara. Fiz terapia também. Eu acho muito importante, sabe? Você trabalhar a sua mental também com alguém te orientando. Porque foi uma barra, né? Foi complexo. E não teve como escapar dessa história, sabe? E eu vim de uma situação que, mesmo sendo médico, entendendo da parte mental, isso melhorou muito esse entendimento depois que eu passei por essa. E eu não me vi caindo em depressão com isso, sabe? Que foi uma outra coisa que foi legal. Mas eu consegui driblar muito disso com atividade física e com terapia e parte... trabalhar esse mental melhor, sabe? E uma outra coisa que eu acho que você melhorou também, quando você fala que mudou os seus plantões, o seu trabalho, é o sono, né? Sim. Que talvez você não tinha de grande qualidade e passou isso a ser cada dia melhor, né? Sim. Eu melhorei muito a história do sono, mas vou te falar que uma coisa meio que recente disso é você ter melhor ainda controle, porque chegou numa época da vida que, treinando para as provas e vendo e passando pela história da residência médica, eu achava que o meu sono suficiente era 5 horas. Não, 5 horas, eu nasci eu durmo 5 horas. E aí eu comecei a descobrir, cara, que meu sono era muito superficial. E aí a história de ter um sono superficial é que parece que, imagina que você está num plantão e você já acorda, entendeu? Então eu não descansava tão bem. E aí eu falava, cara, mas também eu treino um monte, eu trabalho e tal. É difícil, né? E eu comecei a notar quando você tem uns parâmetros de tecnologia que você consegue ajustar. Então, primeiro, o próprio GPS de pulso você já tem alguma noção. Atualmente eu uso muito o anel, né? Que é um anel que você... Mostra pra câmera aí. Eu uso... O Aura? Esse daqui é o Ultra Woman Ring, que é ultra-humano anel, né? Mas tem vários hoje em dia, né? E os Quando caras tu coloca ele assim, tu sente que tu fica mais forte, dá equilíbrio. E não que ele também me dê sono, né? Mas ele consegue medir um pouquinho essa qualidade de sono. Aí você começa a ajustar melhor essa história. Então, acertar o local de sono, tentar não comer nada que seja muito estimulante depois de umas 4, 5 horas da tarde, entendeu? Eu treino cedo e se eu treinar no final do dia, eu tento não usar nenhum estimulante, né? Alguma coisa nesse sentido, termogênico, alguma coisa nesse sentido, cafeína, né? Tentar diminuir um pouco dessa história.
Então eu tento melhorar a qualidade de sono para que isso aconteça. Hoje em dia a meta de sono é dormir 7 horas. Boa. E aí eu vi que isso melhorou muito minha vida. Mais ainda, que é uma coisa que estava um pouquinho dispersa, que é a história de você perceber antes de você ter o problema, entendeu? E eu não tinha muito essa noção. Hoje em dia, meu sono REM apareceu, eu comecei a ter sonho, coisa que não tinha. Hoje em dia que eu tô falando, já tem uns 3 anos, vai. Legal. Que daí começou a melhorar mais essa história de qualidade para você se recuperar. Porque, querendo ou não, o sono é um treino, né? Também faz parte da história de recuperação, né? De você conseguir se organizar. Então, a história do sono, ela eu acho muito, muito importante e eu levava isso de uma maneira... eu acho que para mim não preciso disso. E não é isso, né? Todo mundo precisa, né, se recuperar e cada um tem o seu tempo, a sua medida, mas quando você começa a entender o quanto é de qualidade, aí você vê que é o quão importante no seu dia a dia, né? Então a história do sono, eu acho que é uma coisa que acaba se ajustando muito com tudo, né? Para tudo você precisa ter um descanso, né? Às vezes você não tá raciocinando bem, então você só precisa descansar. Não tem muito além disso, né? Acho que é o melhor recovery que você pode ter é o descanso e o sono. Também acho. Existe a pirâmide do recovery, né? E a base da pirâmide está lá o sono. Sim. Porque é o melhor recovery que já inventaram. E as pessoas negligenciam muitas vezes. Principalmente pensando no triatlon, porque o treino é muito cedo. E aí depois à noite também treina muito tarde, enfim. E não esquecer que o sono é muito importante e que traz resposta, traz resultados, né, de performance. Você falou que o sono é treino. Para mim, o treino ele não começa e não termina. Você teve o estímulo e depois você acaba o estímulo e aí após isso você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem para conseguir no outro dia começar um novo estímulo. Então, o treino para mim é todo dia. A vida é um laboratório. Exato. Cara, tu falou da pirâmide, essa pirâmide do recovery, né? E aí tem uma das coisas que tem lá em cima, questionáveis, assim, também, é a questão de crioterapia e tudo mais. E eu vi um vídeo teu, Vander, que tava tu no gelo e depois deitado, fazendo os exercícios de respiração, hiperventilando, os caras batendo num batuque. E eu não sei se é inspirado nisso, mas é um cara que eu gosto muito, é o Wim Hof. Sim. E por muito tempo eu fazia as hiperventilações do Wim Hof, tomava banho gelado quando eu morava lá no sul, que o banho era gelado. Sim, normal. Gelado de verdade. E eu gostava bastante. E eu queria saber qual que é essa pegada aí que tu tem, o que tu aprendeu com isso e se tu tem se tu também tem essa busca de ter um maior controle do teu sistema nervoso autônomo através da consciência e respiração. Como é que isso é na tua vida? Isso foi uma coisa também que se iniciou há uns 3 anos, vai. E que eu aprendi com um amigo meu e que me desafiou, assim, sabe? Eu nunca liguei muito também para uma história do tipo assim, eu tinha minhas respirações do jeito que eu achava, ou de repente fazia alguma meditação, mas não levava muito isso em consideração, sabe? E a partir do momento que eles veio para conversar, entender sobre isso, né? E me colocou a situação do que ele entrava numa banheira com gelo ou num freezer com água fria e gelo e tal, e fazia umas respirações. Isso não era para uma situação apenas de recovery, mas no sentido de você melhorar a sua situação mental e trabalhar com hostilidade. E aí eu olhava aquilo e ele me contando e falava assim, cara, não pra acredito, quê, né, tal. Até que ele falou assim, você quer fazer? Você acha que você consegue? Daí eu falei assim, eu acho que eu consigo. Vamos lá, vamos ver o que acontece. E aí eu fui experimentar essa história, aí conheci um pouco do Wim Hof, que também acho... Ele é uma pessoa, o Wim Hof, na minha opinião, assim, que ele não é um cara muito da teoria, mas ele é muito da prática. Total. Né? Você entende isso que eu tô falando, né? Então... Os caras estudaram, tem capítulo de fisiologia de livro estudando ele é o material de estudo.
Não sei se tá ligado, mas ele tem... A última vez que eu vi, ele tinha 27 recordes mundiais. Sim. Um deles incluía, tipo, ficar 2 horas numa banheira cheio de gelo, cheio de eletrodo, coisa monitorando ele. E ele falava assim, olha, eu tenho o controle do meu sistema nervoso autônomo através da respiração. E com isso eu consigo modular minha resposta ao estresse. E fizeram até pesquisa com ele, tem vídeo disso gravado, pegando componentes da bactéria E. coli, tipo, não a bactéria inteira, mas componentes, que geram se tu injeta isso em alguém, a pessoa tem febrículas e tudo mais. E aí ele começou a, tipo, fazer hiperventilação e controlou. E aí diziam, pô, tu que é um mutante. E aí ele pegou um grupo de pessoas dentro de um set de estudo que outras pessoas organizaram e ensinou a técnica dele e essas pessoas também conseguiram replicar isso, né? Mas e aí, conta mais aí. Aí, na minha experiência, foi mais relacionado a isso. Foi um desafio inicial, que daí eu percebi que a gente conseguia controlar muito a história da hostilidade mesmo, das emoções, de entender, porque para mim a chave da história tem a ver com a respiração. Não sei se você fazia essa respiração antes de entrar no gelo. Fazia. Aí vai lá, tal, fazia... 30, né? Entrava em apneia, tal, fazia um negócio tal. Só que você saía daquela respiração, olhava e falava, cara, eu entro nesse negócio. Dava uma brisa Dava total. um negócio que você falava, cara, eu vou entrar. Aí você entrava naquela história. Nos primeiros, até hoje é assim, né? Mas 20, 30 segundos, a sensação que você tem é que o corpo precisa pular fora daquilo. Então, a mensagem inicial é que, some daí, pula fora desse lugar. Esse lugar é ruim. Mas você consegue passar por aqueles 20, 30 segundos, encaixa a respiração e depois você fica ok, putz, você vai ficando. Não que... não é uma competição. Eu acho que até não precisa ser desse jeito. Não é uma competição, mas eu ganhei do meu amigo. Mas você consegue ficar um tempo naquela história e aguentar. E aí, na hora que você sai, também é uma sensação muito maluca, né? Porque o que começa a pegar para você sair, se você fizer só por não tendo tempo para sair, são as extremidades, né? E principalmente os dedos da mão e do pé. A mão eu acho ainda pior, né? Então você consegue ajustar isso, porque começa como se você, na respiração, controlasse que o frio não entrasse no seu corpo, entendeu? Uhum. E aí você ajusta isso tal, até que chega num ponto que você fala, eu preciso sair. Ou você coloca um tempo para fazer isso. Sei lá, vou ficar 2, 3 minutos. Né? E aí vou ficar 3 minutos e saio. Já é uma sensação muito boa. Quando você faz até onde você aguenta, ela é mais difícil depois para você aquecer seu corpo, né? Porque quanto mais você fica, mais difícil. Você entra num processo meio que não é uma hipotermia, né? Que você sofre com a hipotermia, né? Em termos de síndrome de hipotermia, mas que você tem uma dificuldade de restabelecer o calor. E o que eu acho disso é que devagarzinho você vai treinando o seu caminho, seu sistema neurológico para se adaptar à hostilidade. E querendo ou não, depois tentando fazer comparativos, em prova de endurance você usa muito esse mecanismo. Só que às vezes você não está sabendo que você está usando, entendeu? Porque da mesma forma que acontecem as dores, né, para as provas, você tem vontade de parar com ela, você ajusta isso, às vezes fazendo uma respiração mais tranquila. Você consegue até diminuir sua frequência quando ela está alta. Então você respira tal e continua fazendo e você fala, cara, não era tanto do jeito que eu pensava. E aí você também tem uma outra frase que é: o problema é do tamanho que você dá ao problema. E às vezes a gente, na nossa mente, tem tanta coisa que a gente não sabe ainda, cara. E aí toda vez que eu faço essa respiração e entro no gelo, sempre aprendo alguma coisinha nova. Sempre tem alguma coisa diferente. Eu não tenho feito assim todo dia, mas eu tenho mantido assim uma frequência razoável e consigo fazer. Você tem uma banheira de gelo em casa? Eu não tenho uma banheira de gelo, mas tem um amigo que tem a banheira que é meu vizinho. Então a gente troca ideia. Né? Um cara super gente boa, né? Ele que falou sobre isso. É na casa deles, batuque? Que massa. Então, daí tem lá... eles fazem até uma coisa que é legal, não sei se você já fez isso, né?
A pessoa é o André Sanches, não sei se você conhece. Sei, a sei sim Raíssa, quem é. a gente é amigo. Quando o André fez o primeiro Ironman em Cozumel, foi que a gente se conheceu. Eu estava para fazer uma prova lá também, então a gente conversou bastante. As pessoas se aproximaram, eu e ele, minha mulher e a Leila e a Raíssa, né, que são amigas. E aí a gente começou a entender a história desse processo um pouco, e no começo eu neguei. E depois, quando eu fiz, cara, eu falei, cara, é demais isso aí, porque a sensação é boa. Você sobe o nível de dopamina gigantesco, assim, no pós. E aí você fala, cara, eu posso fazer. É mais ou menos uma sensação de chegada do Ironman, quando você fala, cara, consegui fazer. Então é como você se suportasse um pouco essa história e trabalhasse parasimpático. É muito louco. É muito louco, é incrível. Eu É também incrível. acho incrível. É. Pratiquei E o por Wim muito Hof, tempo. cara, tem uma história muito louca também, né? Porque o Wim Hof, cara, ele começou a fazer esse tipo de coisa quando ele tem 4 filhos e a esposa morreu, né? Autoextermínio, né? E aí ele começou a entender um pouco, fazer esse tipo de coisa para diminuir o sofrimento que ele estava sentindo na época. E aí ele sentia que melhorava. E aí ele começou a fazer mais, foi meio que instintivo, não foi uma coisa que ele estudou e aconteceu. Ele falou, não, ó, tem um cara que faz. Foi meio que, pelo menos a história é essa, né? Ele fala que a esposa dele tentou todos os tratamentos para depressão, tudo que é medicação, tudo. E quando tudo isso rolou, ele decidiu que não era medicamento, não era nada disso que ia curar ele. Ele sentiu que a cura dele estava na natureza e que a natureza ia curá-lo. E aí o cara desenvolveu o seu próprio método, que também é embasado muito na já essa questão das hiperventilações e tudo mais. Tem as técnicas do yoga, né, que usam rástrica, não lembro o nome, várias técnicas de respiração que fazem assim, e que tem um pouco de overlap com a coisa dele. Então não sei nem se não é a coisa da ressonância mórfica que a gente estava falando antes, Sim, que o sim, conhecimento estava ali, ele se apropriou, sim, mas, cara, é um cara que é completamente assim, ele é um maluco, né, cara? Ele é sim, um maluco. sim. E pessoas vão com ele, fazem os treinamentos, né? E tem um treinamento que faz na Europa lá, eu não sei de falar o lugar correto, mas que eles sobem, né, de bermuda, sem camisa, sobe todo mundo, sei lá, 200, chega até 400 pessoas, sobem, o negócio nevando, eles subindo, todo mundo junto, e né, você olha aquilo e fala, caramba, né, como é que... Se desafiar o tempo inteiro. Então, e várias pessoas em conjunto, e tem a história de fazer isso sozinho e a história de você fazer em conjunto, de você fazer a inspiração e entrar todo mundo lá de mão dada no negócio. E eu fiz também, mas tinham acho que 15 pessoas. Você fez com ele mesmo? Você foi? Não com o Inhofe, esse não. Eu fiz uma técnica dele num outro exercício com 15 pessoas. E eu olhava aquilo, cara, pessoas completamente... Não é que todos fazem triatlon e fazem... Pessoas, né, normais, né? Nem a gente tá brincando. Então tinha uma senhora de 67 anos, assim, eu olhei e tal, falei, cara... Vou ter que socorrer alguém. Vamos lá. Aí entrou, cara, ninguém sai. E aí roda aquela, como se fosse uma energia coletiva ali, né? Sim. E todo mundo ali fez a inspiração e tal, e sai e tá tudo bem, entendeu? Cara, eu quero fazer isso um dia aí, que eu só fiz coisas individuais. A Sim. única, e para mim era a questão de tomar o banho gelado lá no inverno do sul, e teve uma situação de ir para um lago congelado, assim, também. Foi muito legal. Foi uma vez que eu viajei para um lago congelado e fiz esse exercício, assim. Sim. Mas ainda quero fazer esse coletivo. É legal, tem várias possibilidades. E tem um outro cara também que não é a história do gelo, mas que no mental, que é Joe Dispenza. Quem? Joe Dispenza, você já viu? Não. É uma pessoa que ele trabalha a meditação e respiração, mas com uma situação até de
cura de algumas coisas. E aí, juntando as duas maneiras de métodos, eu acho que talvez seja uma saída aí de resolução, sabe? Porque um é mais teórico e o outro mais prático, vamos dizer assim, você consegue entender um pouco. O Joe Dispenza não é o cara do gelo, tá? Mas ele é o cara da meditação e da respiração, para você também suportar adversidades e organizar as coisas. E aí eu acho que daí fica uma situação um pouco mais completa. Eu tenho estudado um pouquinho disso, feito um pouquinho, entendido, eu acho que é legal, é interessante. Com certeza está dando resultado. Estamos aí com 10 Ironmans, mais um tanto de prova. E é muito legal ver essa história, Vander. É algo que estimula a gente a querer buscar a nossa performance, tanto no trabalho quanto no nosso esporte em si. É admirável mesmo a superação que você teve. Muito legal mesmo. A gente vai chegando para o final do podcast e eu tenho que te agradecer muito pela presença, de estar aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui, poder escutar um pouco mais a sua história, a sua experiência com relação a tudo. Algumas pessoas falam que corrida ou esporte outdoor envelhece a pessoa. Você não envelheceu, você não aparenta ter os 50 anos que você está falando inteiro. Então, parabéns mesmo e obrigado por estar aqui com a gente. Cara, obrigado a vocês, foi excelente nosso papo. E, cara, continue aí, o podcast tá demais, viu? Eu escutei algumas coisas, eu acho que é muito legal e estimulante aí para várias pessoas. Com certeza. E para quem tá escutando aí em casa e tá querendo mudar, acha que não pode mudar, aqui mais uma história de superação e envia para alguma pessoa, algum amigo que precise de mudança, alguém que acha que não consegue, envia para essa pessoa para mostrar que a mudança sempre pode acontecer. E Vander, conta aí só um pouquinho pra gente, assim, pra audiência saber, conhecer mais de ti, te acompanhar, aonde que eles te encontram, como que fazem para consultar contigo, como é que é, assim, para acessar o Vander? Cara, eu acho que a melhor forma é o Instagram, tem o @drvanderama, lá na bio tem um link, né, que você consegue ajustar e a gente passar em consulta e conversar. Lembrando sempre que eu sou médico, sou ortopedista, sou muito relacionado com esporte, também fiz medicina esportiva. Então, esse acho que é o nosso contato principal aí, que a gente consegue conversar e se precisar mandar algum direct, alguma coisa, eu sempre respondo. Pô, legal demais. Então, para quem está em casa, sigam aí o Vander. E se você precisar de ajuda, de inspiração, de uma palavra amiga, manda um direct para ele também, né? Isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, valeu. tchau. Abração. Boa demais, cara. Cara, o que você achou? Pô, Viajamos no gelo ou não?